Olá, a paz e a graça do Senhor a todos os internautas que nos acompanham através da página do YouTube. Essa é a nossa Igreja Evangélica Templo de Adorar. Amém? Nós estamos aqui iniciando um trabalho, igreja, um trabalho abençoado por Deus, um trabalho voltado tão somente para Deus, falando de Jesus. E hoje, como nosso primeiro participante, nossa primeira entrevistadora será Viviane Fonseca, que além de ser membro, é diaconisa da Casa do Senhor. Daqui a pouco ela vai falar um pouco da história dela. Esse programa é tão somente para que você venha entender o trabalho de Deus em nossas vidas. Mas antes de Viviane contar um pouco da história dela, antes e logo após Jesus fez a transformação na vida dela, ela se tornou uma outra criatura, deixou de ser criatura para ser filha de Deus. Antes disso, eu quero deixar algo que está escrito na página de número 8 de João 32, que diz assim: então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O nosso Cristo, a Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse amor de Cristo, ele é um amor que ele ultrapassa os limites humanos. E hoje, em prova disso, a Viviane vai contar um pouco da história dela e eu creio que vai comover e chocar o teu coração. Amém? Viviane, conte um pouco da sua história, como foi a sua vida na infância, como foi a sua vida na juventude, todo o sofrimento que você passou a chegar até aqui. Pai do Senhor a todos. Na minha infância, gente, eu não me entendia ainda. Quando eu vim me entender como gente, como uma pessoa, uma criança, né? Eu vim entender que eu estava morando com minha mãe, mas de repente minha mãe me deu para minha avó, e aí que começou tudo na minha vida, né? Que para a gente buscar do túnel do tempo se torna muito difícil, principalmente quando começa o sofrimento de infância. Eu me lembro quando eu era pequena, minha mãe me deu para minha avó, e aí começou minha vida, minha estratégia de vida, né, meu sofrimento. Que na casa da minha avó tinha muito filho, minha avó me colocava no quarto só com vários tios, né? Através daí um tio tentou abusar de mim. Eu era uma criança muito emotiva, minha avó me batia muito, eu sempre fazia coisa na cama, xixi na cama, sabe, pastor, de medo, essas coisas. Porque quando a criança está assustada, com medo, está fazendo xixi na cama, essas coisas, algo de errado está acontecendo com essa criança, porque tem um medo, né? A pessoa fica traumatizada com tudo que está passando. E nisso aí, eu fui, contei para minha avó não acreditou, me bateu. Aí eu fui, contei para minha mãe, aí a mãe pegou, chamou, falou com ela falou que era mentira, e através daí começou. Ela pegou, pediu para trocar de criança e acabou dando meu irmão e eu ficando com minha mãe. E nessa temporada, quando eu tinha uns 8 anos, minha mãe acabou sem condições de me sustentar, eram 6 filhos. E acabando, a gente ficava com fome, mãe começava a queria me dar para outras pessoas. Aí me deu para uma desconhecida, me deu para uma desconhecida, através daí começou minha trajetória mais de sofrimento, né? Eu não tinha ninguém para contar, para falar o que estava se passando, porque eu tinha medo de contar para alguém, apanhar, ou até amanhã me lançar na rua, eu não sabia me virar. E aí eu fiquei na casa dessa mulher, eu não sei quem é essa mulher, né? E através daí eu comecei a ter sonhos. Eu criança, eu me lembro desse sonho como hoje, nunca vou esquecer na minha vida. Na casa dessa mulher tinha muitos cachorros pretos, e através daí eu comecei a ter um sonho com o inimigo. Ele era um cachorro e através daí ele se transformava em gente e vinha atrás de mim para tragar minha vida. E nessa temporada de vida eu cheguei, contei para a mãe, eu voltei para a casa dela novamente. Ela me levou, chegando lá, a mesma situação. A gente não tinha alimento, comia mais quisuque, farinha com açúcar, essas coisas, porque não tinha comida, a gente tinha que sair para pedir aos outros. E então ela mandava a gente pedir em bares, em lugares com homens ficavam aliciando minha irmã.
e a gente não sabia o que fazer. Até aí ela deixou. Aí ela mandou a gente na casa do nosso pai, naquele tempo a despesa era R$30. Aí ela mandava a gente na casa do pai e buscar essa despesa de R$30. Quando chegava lá ele não dava, dizia que não ia dar, a mulher dele começava a querer jogar mijo na gente, xingava e a gente voltava tudo de novo com a mão abanando. Chegava em casa, ela procurava o dinheiro, não tinha, batia, mandava a gente pedir para os outros. E ela não aguentou porque, por ele não dar nada, ela acabou lançando um filho para ele, que esse filho foi quem deu, né? E acabou que eu tive que ir para a casa dele. Chegou na casa dele, outro sofrimento, que eu imaginei que ia ser alegria, se tornou um pesadelo, tristeza, né? Que a esposa dele não aceitava a gente com filhos dele, com outra mulher, na casa dele. E através daí a gente ficou lá, eu fiquei lá na casa dela, né? Ela começou a se revelar, começava a me bater também, me botar de joelho nas gritas, eu não podia sair, não podia brincar, eu apanhava, sempre ela me batendo, mandar escolher se eu queria apanhar de pau ou de cipó, e eu imaginando assim, meu Deus, por que eu sofro tanto? Eu não fiz mal a ninguém, e eu só pensava em morrer, né? Eu não pensava mais em nada, eu só queria morrer, e aí ela pegou, o pai pegou, descobriu o que ela fazia comigo, e mandou eu ir para casa de manhã de volta. Teve audiência, tudo, eu voltei para lá novamente. E aí, depois que eu fui para lá, começou outra trajetória. Na realidade, nunca tive infância. Eu já imaginei assim, minha vida sempre foi uma adulta. Fui para casa de manhã, chegou na casa de minha mãe, o que ela fez? Eu fazia tudo, as coisas tudo direitinho na casa dela lá. Um rapaz se encantou por mim, um homem, né? Na realidade, 26 anos, eu tinha 11. Ela começou, quando esse homem chegou até ela, falou que estava afim de mim, ela pegou, fez um acordo com ele, você ficar com ela e dar as coisas daqui pra gente. Aí ele começou a comprar gás, comida, roupa até para ela mesma, né? E dava tudo. Todos os alimentos para casa dela, através de mim, né? Porque eu tinha que ficar com ele, mesmo apanhando. Eu dizia, não quero, ela me batia, eu ficava colichado, ficava me batendo direto. E aí foi passando essa situação, ela começou, viu que eu saía, fugia de casa para não ficar com ele, e o que ela fez? Me botou para fora. Criou uma estratégia com ele para que eu fosse morar na casa, ou ficar na rua, me botou para a rua. E ele se aproveitou e me deu um abrigo. Na minha inocência, ele não ia fazer nada comigo. Acabou fazendo, né? Abuso, forçado, uma coisa que foi tipo um estupro. Eu fui praticamente estuprada por ele. E o que aconteceu? Quando eu cheguei, ela me achou, porque depois que ele fez isso, eu fugi, fui para casa de outra pessoa. Ela acabou me achando e através desse achar, ela me bateu e me botou para fora. E disse que eu iria morar com ele a partir desse momento. E eu fui, né? Eu não tinha escolha, ou eu morava com ele ou eu ficava na rua. Eu tinha muito medo de ficar na rua. Por eu ficar na rua, eu ficava com medo de alguém fazer pior comigo. Aí eu fui. Chegou lá, ele me maltratava também, queria me bater com facão, porque não tinha mais pai, não tinha mais mãe, não tinha ninguém por mim. Na realidade, ele se achava meu homem e meu pai, porque eu era uma criança, eu tinha 12 anos. Ia fazer 12 anos nesse tempo. E foi muito frustrante para mim, porque eu tentava dormir, botava a cabeça no travesseiro, não conseguia. Eu tinha crise de dores, vômito, não tinha ninguém para me contar, me conversar. Então eu me achava uma pessoa muito presa, eu dizia, ninguém gosta de mim, né? Até hoje eu tenho um pouco disso em mim, que acho que ninguém gosta de mim, então, através do que eu passei. No momento, eu ficava imaginando, Deus, o que é que o Senhor quer comigo? E não tinha respostas. E aí passou, foi passando. Ela tomou facada, né? Eu cuidei dela. Fui cuidando dela, dei a mão a ela porque eu não consigo guardar raiva nem rancor de ninguém, nunca consegui, apesar de tudo que eu passei. Cuidei dela. Com 15 anos eu engravidei do meu filho, do meu primeiro filho, né? Engravidei dele e eu não sabia o que era engravidar,
porque eu estava na escola, eu tinha 14 anos, quando eu engravidei, eu tinha 14, dos 14 para 15. Eu estava na escola estudando, comecei a sentir algo estranho, que o corpo de criança não tinha corpo. E aí começou uma vida estranha para mim. Naquele momento foi tudo estranho, eu não tinha minha mãe, eu não tinha ninguém para dizer o que é gravidez, o que é remédio, o que é isso. E eu tive que levar isso comigo. E o que aconteceu? O pai do meu filho praticamente era meu pai, ele me levava para o médico, tudo era ele que cuidava de mim. Entendeu? Independente que ele errou, mas ele até que me ajudou também. E o que ele pegou. Meu filho nasceu, tudo direitinho, bonitinho, mas aí começou a luta novamente, outro sofrimento, menino doente, asmático, muito problema na minha vida, eu com 15 anos tentando saber o que eu ia fazer e procurava a igreja, nada resolvia na minha vida, parecendo que não tinha ninguém, nada, sabe? Acabou eu voltando, eu fiz algo de errado, ele me botou para fora. E aí eu fiquei na rua novamente. Né? Voltei para casa de minha mãe, já com filho dessa vez, né, gente? Já voltei com filho e a situação para mim piorou. Piorou por quê, pastor? Eu voltei com filho. Não, já era eu e meu filho. Aí a preocupação dobrava, porque aí o problema não era só você, agora o problema era a criança e ainda a criança asmática. Então, pessoal, vocês que estão nos ouvindo, ela tinha tudo para ter uma depressão, para ter problemas psicológicos, para ser uma pessoa revoltada, mas muito pelo contrário. Deus fez uma história muito linda na vida dela, através da ressurreição de Cristo, e ela vai nos contar com maiores detalhes. Isso. E depois eu acabei indo embora para outro bairro e conheci meu esposo, que hoje ele é servo também, né? Ele, até então eu fumava, eu bebia, eu fazia muitas coisas que eram desagradável aos olhos de Deus. E Deus fez a mudança. Eu fiz um propósito com Deus, mesmo sem ser cristão, porque as pessoas pensam que para fazer propósito tem que ser cristão. Não. Até a gente que não, há pessoas que não são cristãs, podem fazer um propósito com Cristo. Eu fiz um propósito e pedi a Deus para que se eu parasse de fumar, eu ia servir a Ele. Pronto, eu parei. Deus permitiu que eu parasse de fumar. Em 2 dias eu não fumava mais. O cigarro foi pela mesma situação. Eu disse, se eu parei de fumar, a bebida, né? A cerveja, o que aconteceu? Eu parei de fumar. Diante do cigarro eu parei de beber também. E aí Deus me deu o quê? Um escape. Porque quando entra a bebida e o cigarro, vem a prostituição, vem os suicídios, né? Porque o marido e a mulher, como meu esposo já era muito ciumento, eu bebia, fumava e fazia coisas que desagradavam aos olhos dele. E aí eu poderia sim estar morta hoje, né? Graças a Deus que Deus me deu esse livramento. Mas depois disso, que Deus permitiu eu parar de fumar e de beber, Deus me deu a salvação. Porque a partir daí eu disse, hoje eu não vou viver mais no mundo. Hoje eu quero servir a Deus. E aí foi isso que aconteceu. Meu irmão me convidou para ir para a igreja, eu fui. Quando chegou lá, Deus falou comigo, eu comecei a servir. E eu não tinha casa, meu esposo tinha feito um empréstimo, comprou um barraquinho que era bem um brejo quase, né? Mas foi Deus que deu a gente. A gente comprou nosso barraquinho e através daí Deus me deu minha casa, que foi meu apartamento, porque Deus já tinha tudo escrito que Ele ia fazer comigo. O que Deus fez, me deu um apartamento hoje onde eu moro. E assim eu conheci a congregação que hoje eu estou, né, congregando. E através dessa congregação, eu e meu marido fizemos um novo voto, nos casamos novamente, né, para fazer tudo certo aos olhos do Senhor. E aí Deus começou a trabalhar na nossa vida. Hoje ele é um homem restaurado, hoje ele não briga, a gente hoje conversa. Minha família, meus filhos têm saúde, meu filho que era asmático hoje não tem a asma que ele tinha constantemente. Hoje ele cansa bem menos.
minha filha, graças a Deus, que quando a gente morava lá, só andava doente, hoje aqui ela não vive mais doente, né? E minha vida, hoje eu tenho um trabalho de carteira assinada, graças a Deus, depois de 30 anos eu consegui meu trabalho, não perdi a esperança de forma nenhuma. Hoje eu tenho meu trabalho e minha família, graças a Deus, é uma família abençoada por Deus, né? Então hoje eu deixo só um recado para vocês, que teve uma mãe, um pai ou alguém que fizeram isso com vocês, não guarde rancor, perdoe, porque o perdão libera a vitória, né? A gente deve liberar o perdão para que você venha até a vitória, e isso aconteceu comigo. Eu não tenho raiva de minha mãe. Hoje eu trato ela com muito amor, muito carinho. Toda vez que ela precisa de mim, eu estou ali para ela, entendeu? E é assim que a gente tem que viver para Cristo, né? Viver perfeitamente aos olhos do Senhor. Erramos sim, porque somos seres humanos, mas devemos permanecer na presença, porque através da lei que Deus te dá a vitória. Não pense se hoje você, não vou para a igreja porque hoje eu vou errar, eu estou fazendo isso. Não pense nisso, só pense no amanhã, porque o amanhã quem vai te dar a resposta é Deus. Amém. Relatos de uma pessoa que tinha tudo para dar errado, que tinha tudo para se suicidar, que tinha tudo para estar no manicômio, mas Deus transformou a vida dela, com muita perseverança, com muito amor, muita dedicação, né? Como ela mesma disse, um coração aquebrantado, uma vida transformada. Tive sim o prazer de fazer o casamento dele com o esposo, que é Rosivaldo, o diácono da casa também, assim como ele, tem crescido muito. São pessoas sinceras, são pessoas idôneas, são pessoas que fazem a obra com todo amor e dedicação. Isso é o fruto do trabalho, daquilo que Jesus fez pelas nossas vidas. Então, não percam. Cada programa tem uma novidade, vai ter um relato parecido ou mais aprofundado do que esse. Esse é o programa Falando de Jesus. Que você possa estar junto conosco na outra, em nome de Jesus, etapa do nosso programa. Que vocês possam ter uma noite abençoada. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Viviane Fonseca, obrigado pela presença, pela coragem de estar aqui hoje contando um pouco da sua história, porque eu sei que não foi fácil para você. Eu sei, querida, que ela respirou, ela pediu a mim um tempo para que ela pudesse falar, né, coisas absurdas, horrendas que aconteceram na vida dela, mas Deus, Ele entrou com um plano de libertação. E hoje ela é uma nova pessoa. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a cada um de vocês que fizeram parte do nosso programa, que Deus possa, em nome de Jesus, fazer com que nós venhamos ver esses relatos e termos como exemplo para nossas vidas. Terão outros programas falando de Jesus e convido vocês a estarem junto conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos. Amém. E até uma próxima vez.